Cumprimento a todos com a graça e a paz de Jesus. Mais palmas, bem forte mesmo, louvando o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Igreja, pela manhã, nós já tivemos o culto profético, já preparando para a Santa Ceia, que ocorrerá domingo agora, a Santa Ceia deste mês de junho. E já estamos convocando também para quem pode vir para a vigília, sábado, meia-noite, às 6 da manhã. E nessa etapa agora nós vamos aprofundar o cristão vivendo uma vida ressurreta na terra e para a eternidade. Então é uma mensagem que já foi falada, mas agora é uma grande a revelação e aprofundamento da palavra. Pela manhã já foi liberado a profecia da ressurreição, mas agora a sequência é como que vive ressurreto, que segue agora a mensagem até domingo com a grande Santa Ceia. Caso você se interesse em acompanhar a campanha, culto todo dia da semana, menos nas quintas, que é o culto que tem só a reunião das mulheres. Então vamos continuar a mensagem. A primeira já foi ministrada, agora é uma sequência. Então a leitura agora, vamos ler sequencialmente na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 2, e vamos ler então a sequência da base da mensagem, versos 5, 6 e o 7, e depois já entrar na outra leitura que é Colossenses 3, 1. Então vamos ler essa passagem em Efésios 2, 5. Diz o seguinte: estando nós ainda mortos pelos pecados ou ofensas, em outras traduções, nos trouxe vida ou vivificou juntamente com Cristo, que faleceu, mas ressuscitou. E pelos favores que não merecemos, a graça de Deus é que somos salvos. E Deus nos ressuscitou juntamente, ou junto com Cristo, ou com Ele. Então na ressurreição não ocorreu só de Cristo, mas ressuscitamos juntamente com Ele. E nos fez, ou seja, verbo passado, estar assentados nas regiões celestes em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas dos seus favores, e por causa da sua benignidade para conosco em Cristo Jesus, que Deus operou desta maneira, nos vê ressurretos, aqui na Bíblia da tradução Monfate. Agora abra em Colossenses 3, que a primeira parte é verso 1, lá na frente um pouquinho, abre em Colossenses 3, 1. Portanto, se já entende que já está ressurreto, nas outras Bíblias, se já ressuscitaste, portanto, se já tem a visão que já está ressurreto em Cristo, então, os interesses é buscar ou priorizar as coisas que estão lá no céu agora, e entendê-las o que são elas e quais são elas, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Então, pensai também nas coisas que estão lá no céu, e não priorize mais as que estão na terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está contida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós vos manifestareis com Ele em glória. Então podeis assentar, e as palmas para louvar o santo nome do nosso Salvador Jesus. Graças a Deus. Irmãos e irmãs, então essa campanha, ela vai se aprofundando nessa semana até domingo com a Santa Ceia, como na vigília. Então pela manhã,
foi ministrado a profecia de viver ressurreto. O que é viver ressurreto? Então, basicamente, resumidamente, nós temos que ter a natureza de Cristo ressurreto para a igreja ser arrebatada. Aí foi dado um exemplo de um elemento ferroso que pode ser atraído por um ímã. O ímã tem a capacidade magnética, para quem já estudou ímã, magnetismo, sabe que o magnetismo atrai elementos ferrosos, porque elas têm elementos comuns de atração. Mas o ímã não pode atrair qualquer objeto, mesmo elemento sólido, mas só elementos ferrosos, porque eles têm a mesma natureza de elementos químicos. Então, assim, há uma comparação. Quando a igreja vai tendo a natureza da ressurreição de Cristo, que ela vai ser atraída, arrebatada para a eternidade. E Deus, então, está preparando a igreja para isso. Então, nós temos que entender o que é viver já ressurretos e já viver assentado nas regiões celestes, porque esse é o plano de Deus, porque se não viver a ressurreição, Jesus não vai atrair a igreja. Ela vai ficar na terra da natureza que está vivendo ainda. Mas Jesus não vai voltar se não tiver essa afinidade. Então muitos vivem ainda problemático, aterrorizado, vendo o problema ao nível natural. Então foi ministrado que o cristão que vive ressurreto, ele vive já do alto a baixo. Ele vê do alto a baixo, igual subir num prédio e olhar lá embaixo, você vê as ruas, os carros, tudo pequeno, e sabe onde termina a rua, vê o horizonte. Mas se você estiver no sopé da montanha ou no hall do prédio, você está ali convivendo com as pessoas transeuntes, está vendo só ao redor. Então isso que leva as pessoas a ficar aterrorizado, amedrontado, apavorado, serve a Deus, mas desesperado, não vê a solução, fica reclamando para Deus os problemas, porque não vê do alto a baixo. E isso só resolve se a pessoa viver ressurreto, porque aí você vai ver o problema diferente, vai enfrentar de forma diferente e vai ter a solução que nem esperava como viria, de forma sobrenatural, e ao mesmo tempo preparando para a volta de Jesus. Então nós temos que criar na nossa vida os princípios da ressurreição, a afinidade a Cristo. E a Bíblia então declara que nós já estamos assentados, já nos fez assentar nas regiões celestes. Para Deus já estamos ressurretos, já estamos com Cristo, assentados nas regiões celestes, mesmo vivendo na terra. Então nós temos que mudar o parecer da mente e viver ressurreto. E quem que faz isto? É só o Espírito de Deus que opera. Então foi declarado pela manhã que lá na igreja apostólica, Atos capítulo 13, o Espírito de Deus que dava a palavra final em tudo. Ele assumiu a posição majoritária na igreja, mesmo que tinha apóstolos, mesmo que tinha profeta, líderes na igreja, mas ele era o que dava a palavra final. E aí então que começou Deus a operar o avivamento, e a igreja tornou espiritual. Então sempre parte desse princípio básico: se o Espírito de Deus não for majoritário na sua vida, não vai viver ressurreto, porque ele que traz a palavra tornar viva, ele que leva isso a tornar real. Mas se o Espírito de Deus não é majoritário, é o seu eu que manda, é o desejo que manda, é o curso natural da vida que manda, então aí você não vai viver ressurreto, vai viver no curso natural, vai viver como as pessoas natural vivem, vai fazer o desejo que a carne quer, vai fazer o que acha melhor, vai fazer o que acha e pensa ser benéfico, e vai deixar o Espírito de Deus sem dar a palavra final, e portanto não vai viver ressurreto. E tudo que o Espírito de Deus declara sempre vai levar a bênçãos que nem se imaginava, vai viver o melhor de Deus, porque ele que tem que ser majoritário. Então nós vamos seguir uma linha
até ao longo da semana, o que leva a viver ressurreto. Porque se você não aprofundar nisso, infelizmente você vai viver sempre no nível do problema, sempre vai satisfazer o eu pessoal, sempre vai querer viver como o mundo vive, e ao enfrentar o problema desespera, porque vai ver o problema aos olhos natural, e não do alto a baixo. E Deus quer a igreja ressurreta. Então nós temos alguma noção de magnetismo, já estudamos física, e de ímãs e outros elementos que podem criar um ímã. Por exemplo, o ímã, ele está na natureza, elementos magnéticos. Mas você pode criar você mesmo um ímã. Por exemplo, você que já habilitou numa escola, sempre a professora fala, pega aí a sua régua, aquelas réguas de plástico. Aí a pessoa é ensinado a esfregar ela no braço, onde tem pelo, ou na cabeça. Alguém já teve essa experiência? Então, muita gente já sabe disso. Criar um magnetismo. Pega uma régua, essas réguas de comum meio de escola, esfrega ela num papel, ou seja, ou melhor, no cabelo, no corpo, e depois você pega um pedaço de papel, você vai ver que vai atrair o papel. Criou ali um magnetismo, criou ali um ímã. Por quê? Porque há uma situação semelhante do que está ocorrendo ali entre o ímã que criou e o papel. Houve ali uma atração molecular, criou algo natural para atrair. Só a régua em si, ela não atrai o papel, mas teve que fazer uma agitação de energia cinética, que é outro assunto da física, mas só um exemplo que queremos dar. Nós podemos então, nós como cristão, fazer com que Cristo seja atraído para a terra, se nós tivermos a mesma natureza dele. Então você pode todo dia fazer isso na sua vida. Fazer como? Veja que se você começar a colocar o Espírito de Deus majoritário na sua vida, ele vai te levar à natureza de ressurreição. E as primeiras coisas que vão ocorrer é que você não vê mais o problema na ótica natural. Pode ser doença, câncer, doença miserável, pobreza, acilada, engano, pode ser crise, o que for, você começa a ver a questão diferente. Até mesmo um pecado que alguém praticou, um escândalo, uma perseguição, porque muitas vezes o cristão é tão melindroso que ocorre uma coisa, a pessoa já está escandalizada, ocorre uma coisa, já sai da igreja, ocorre um problema, ele já está abatido, desesperado, porque ele está vendo o problema aos olhos natural, não aos olhos do ressurreto, aos olhos de Deus. Mas quando você vai vivendo ressurreto, a ótica de uma pessoa natural é uma, ou do cristão carnal, e o que anda no espírito é diferente. Ele vai ver de outra forma e vai produzir vitória. Então nós é que temos que produzir os princípios da ressurreição que Jesus já nos deu, porque nós é que temos que dar condição para o Espírito Santo tornar majoritário e nos levar a viver ressurreto. Como falamos, a régua, se ela não for agitada, ela não vai criar energia cinética para atrair o papel, mas se nós agitarmos ela, cria. Assim também os elementos ferrosos e os elementos magnéticos, eles já estão na natureza, mas eles atraem o ferro, que já está na natureza. Então é uma questão de criar a condição para Deus operar. E na igreja que torna gloriosa, ela vai sendo ensinada a criar esses fatores. Lá na igreja inicial dos apóstolos foi ministrado. Eles tornaram o Espírito Santo majoritário, aquele que dá a palavra final. Você tem que desenvolver isso rápido. O que é majoritário? É igual uma empresa. Tem dois sócios, o majoritário e o minoritário. Então, as duas pessoas são donas da empresa. Mas quem vai dar a palavra final? Quem tem maior ação. Quem tem maior número de ação vai delegar o final do que tem que ser feito. Mesmo que o sócio majoritário é dono. Então, o Espírito de Deus ele tem que ser majoritário
em tudo, no seu casamento, na sua saúde, no seu corpo, no seu emprego, na sua atividade amorosa, em qualquer área, ele tem que dar a palavra final, até na roupa que veste. Se você não criar esse princípio, vai ter dificuldade de viver ressurreto. Apesar de ter igreja que criou legalismo, que obriga estatuto e normas humanas para obrigar o cristão a obedecer, que não adianta. Tem que ser espontâneo, por amor e dedicação. Então, se você começar a agir assim e aprofundar nisso, porque o Espírito de Deus já sabe a realidade da sua vida, ele conhece o coração. Então não vai demorar muito tempo, é uma questão de desejar e querer. Se a igreja aprofundar nisso, você vai notar. Você veio no culto hoje por quê? Porque é domingo. Muitos vieram de manhã porque é mais fácil vir domingo de manhã. E amanhã? E ao longo da semana? Ele é majoritário ou você que manda ainda? Então você tem que romper as tradições, romper os propósitos humanos, romper aquilo que está te apegado ainda. Ele é majoritário, ele que dá a ordem final e pronto. Então, se você fala, Espírito de Deus, não mais vive eu, Cristo vive em mim. Não quero mais ser dominado pelo eu. Tu é que manda no meu lazer, no meu descanso, na minha vida, em todas as áreas. Eu quero a palavra final. Tu é que tem ordem na minha vida. Se isso tornar vivo na sua vida, você vai notar que ele vai te mostrando a natureza da ressurreição. Aí vai desencadear certos fatores. Você vê as questões diferentes, ora diferente, vê as questões das pessoas diferentes, não se abala com escândalo e males ou crises no mundo, vai tornar uma igreja que vai estar preparada para ser arrebatada. É a profecia do arrebatamento, alcançar a mesma natureza. Então basicamente foi pregado isso pela manhã e já outras mensagens. Mas veja que o apóstolo Paulo então declara, quando então a pessoa já tem certeza que está ressurreto, porque está ressurreto é aplicar os princípios da ressurreição, não é só falar morreu e foi para o céu. Se a pessoa já está vivendo um ressurreto, é porque o Espírito de Deus já é majoritário na vida dele, no andar, no falar, no viajar, no vestir a roupa que Deus declara, no agir como Deus manda, de vir na igreja e fazer a obra de Deus, tudo na ordem dele. Se ele não tiver com a ordem final na sua vida, a tendência é ainda ver o problema aos olhos natural. E aí não terá a natureza da ressurreição e Jesus não voltará. Então depende de nós de criar condição para o Espírito Santo operar. Ele só torna majoritário se nós abrimos a condição para ele. Então sempre renuncie ao eu, mas você tem uma certa sociedade com o Espírito de Deus, cooperar com ele, igual uma empresa. Uma empresa, um sócio tem 90%, outro tem 10%. Mesmo que o tem 10%, ele é dono da empresa, vai ter os dividendos dela, mas quem dá a palavra final é o que tem mais. Assim é a vida espiritual. Então você não tem que decidir nada da sua vida. Ele tem que dar a palavra final e faça essa prática diária, em qualquer área da sua vida, mesmo sendo casado, mesmo sendo empregado, mesmo sendo empresário, mesmo tendo qualquer atividade, ele tem que dar a palavra final. Haja desta forma, tenha esse princípio. E logicamente, Paulo então escreveu, se já então ressuscitaste, ou seja, já está aplicando os princípios da ressurreição, então diz a palavra, vai priorizar, ou vai buscar, vai entender as coisas e buscar as coisas do céu. O que é as coisas do céu? Então veja bem, que Jesus então deu uma declaração das coisas do céu. Jesus então falou, vou vos preparar lugar, mansões celestiais. Foi uma pista que Jesus deixou para todos nós. Ele não falou, vou preparar só um lugarzinho. Ele falou, mansões eternas,
vão ser preparadas. Então veja bem, Jesus declarou que tudo que ele tem na eternidade são coisas que não subiu no coração humano, ninguém pensou nem imaginou. Mas quem vive ressurreto vai priorizar e pensar e buscar nessas coisas. E Deus vai trazer luz, vai iluminar, vai falar, vai te acalentar o que é. Mas para que Deus quer que saibamos disso e nos leva a buscar isso? Justamente porque quando você tem a visão espiritual, ela domina a terra, as coisas espirituais. Isso já foi falado anteriormente. Algo maior engloba algo menor. Algo maior vai estar sobre algo menor. É a lei espiritual. Mas se você prioriza as coisas da terra, não vai entrar na maior, que é a eterna. Porque as coisas da terra foram geradas no reino espiritual. E elas englobam as da terra. Então não precisa valorizar as coisas da terra, mas as da eternidade. E aqui na terra sempre teremos o melhor, quando Deus permite viver aqui, ou para a eternidade. Mas o principal disso é já viver ressurreto, para sermos arrebatados e reinar com Cristo na eternidade. E tudo parte do princípio do Espírito de Deus ser majoritário. Se ele não tornar majoritário na sua vida, infelizmente você vai conviver com doença, com miséria, com sofrimento, vai enfrentar o problema como o mundo enfrenta, corre para o médico, corre para a labuta, desespera, e chora, e reclama, e acha que Deus não quer operar, e fica um cristão igual embaixo de um prédio. O tumulto lá embaixo, o povo atropelando, passando em cima, empurrando. Mas se você estivesse lá em cima, viria tudo lá embaixo, pequeno, as ruas, os carros, e saberia até o rumo a tomar, para não ficar no congestionamento. Quem vive ressurreto vê a questão do alto a baixo. Então são regras espirituais que levam a termos a natureza de ressurreto. Se você não romper a visão do homem natural, se você não criar condição para ter o magnetismo, ou seja, que é a natureza de ressurreto, para atrair Cristo, não vai muito longe. Vai ser um cristão sofrível e abalado, e vai atrapalhar a volta de Jesus, ou nem vai participar, ou nem vai ser usado por Deus para as coisas final, porque quando vive ressurreto, Deus tem liberdade de operar a obra dele na terra, tem liberdade de fazer o que ele quer, porque o Espírito de Deus está majoritário na igreja, que é cada um de nós, e o plano dele vai cumprir assustadoramente. Então nós temos que aprender a romper cada dia aquilo que atrapalha o Espírito Santo não ser majoritário na nossa vida, que é o que vai ser pregado amanhã, terça, quarta, sexta e na vigília, sábado para domingo e domingo à noite. Romper aquilo que atrapalha a natureza da ressurreição. Se você não esforçar para vir todo dia nessa semana que tem culto, você entrará em detrimento, porque a revelação de Deus é que o tempo está muito próximo, o avivamento está próximo a desencadear. Muitos, Deus já está vivendo a visão de ressurretos, mas nem todos querem, e continua ainda vivendo uma vida arrastada, religiosa, uma vida ainda na natureza adâmica, mas temos que criar as condições da ressurreição. Por isso que foi citado o magnetismo de manhã, citado o exemplo da régua que atrai papel se você fazer ali uma energia cinética nela. Nós criamos o magnetismo também, e espiritualmente a mesma coisa. Se deixar o Espírito de Deus atuar, ele vai focar esta área. Quando o Espírito Santo torna majoritário, ele não vai focar outra coisa. Ele não vai falar, agora eu vou te dar riqueza, agora eu vou te dar casamento, agora eu vou te honrar com a empresa. Isso aí é consequência. Ele vai nos levar, é a natureza de ressurreto. Ele vai nos preparar
para estar assentado nas regiões celestes. Ele vai nos levar a enfrentar as questões na terra na visão de ressurreto e não de olhos natural. E aí a unção é liberada poderosamente. Se não fizer isto, o caminho então é decepção. O caminho então é abalo, tristeza, serve a Deus e acha que Deus não quer operar, reclama de Deus, blasfema, fica abalado, vive a vida medíocre de cada dia e não aperfeiçoa. Nós temos que romper os modelos humanos, romper aí aquilo que rege a vida natural, partir para andar no Espírito. Não há outra maneira, romper aí os modelos natural. Você já rompeu os modelos natural? O cristão muitas vezes sai da religião, da idolatria, sai do modelo humano natural, da religiosidade, vira cristão evangélico ou crente e cai de novo na mesmice adâmica de novo. Por quê? Não rompe diariamente o modelo, está sempre acostumado com as mesmas práticas, ano após ano. Não vem, não ora, não busca, não quebra o sofisma, não rompe as madrugadas, não quebra aquilo que é repetitivo, está sempre seguindo o mesmo molde. Mas Jesus falou: quem anda no Espírito é igual o vento, sopra e não sabe para onde vem nem para onde vai. A ser um mover do Espírito de Deus, cada dia crescimento, algo novo e sobrenatural. Então o que muito atrapalha a igreja é a tradição religiosa, é ainda o desejo natural querer mandar, é fazer ainda a sua regra de vida diária, em vez de declarar o Espírito de Deus, que é majoritário e pronto. E eu declaro, se você falar com o Espírito de Deus, ele não vai te deixar descansado, não vai te deixar em casa, vai te deixar dormindo, roncando de madrugada, ele não vai te deixar sem jejuar. Aí tem pessoa que tem até medo, então não quero, mas aí vai viver sempre num nível problemático, e não vai criar nunca a natureza de ressurreto. Ele é que vai atuar neste nível, para mudar o curso da igreja. Então nesta semana os princípios de viver ressurreto, como que o Espírito Santo opera momento a momento, em cada área, em cada sentido, para romper os modelos. Se não seguir esse espaço, você vai servir a Deus, vai viver um mero religioso, vai sempre buscar Deus só para as coisas da terra, e nunca pensou nas coisas eternas, nem buscou, nem pensou, nem viu o que Deus tem. Vai ficar sempre com a mente voltada para a coisa supérflua da vida que acaba, e não vai pensar no eterno, que o eterno é que cobre o que está na terra. As coisas foram criadas na eternidade em Deus, aqui na terra é só consequência. Então você vai aprender muito e viver espiritualmente abençoado e tornar segunda natureza de ressurreto, fazendo essa campanha. Então amanhã aprofundaremos mais em detalhes, que primeiro pela manhã a profecia, nesse culto uma mera recapitulação, mas ao longo da semana, você que vier e valorizar, e não quer viver igual morto defunto, mas ressurreto, então venha para criar natureza de ressurreição. Viver ressurreto é viver sarado, saudável, a mente renovada, o corpo transformado, cheio do Espírito de Deus, a mente aberta para as coisas eternas. Então essa é mais uma campanha que se inicia, e as palmas então para louvar e bendizer o santo nome do Senhor Jesus. Então fique de pé, vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Senhor meu Deus e Pai, estamos, ó Pai, em mais uma campanha, a semana de viver ressurretos, criando a natureza de ressurretos, aprendendo, Senhor, pelo Espírito de Deus, a criar os princípios da ressurreição, porque se temos Jesus, pela sua graça, ele já nos ressuscitou, e já nos fez assentados às regiões celestes.
Se já estamos ressurretos, então é pensar nas coisas eternas, é buscar as coisas eternas. Senhor amado, há um grande princípio espiritual que se obteve na igreja dos apóstolos. O Espírito de Deus deu sempre a palavra final. Todos viviam ressurretos, e por isso atraiu a glória de Deus para a terra, e os pecadores convertiam, e não preocupavam com luta e labuta e sofrimento enfrentados. Era de honra e galardão eterno, porque não viviam mais ao nível natural do problema. Ó Deus amado, ó Deus querido, torne mesmo esta obra santa, gloriosa, Pai, ressurreta. Abençoa esta grande campanha ao longo da semana, que é despertando, criando a natureza de ressurreição. Pai querido, Pai amado, como muitos já vieram pela manhã, neste horário, abençoa que todos que acatam o convite do Espírito de Deus possam vir, preparando para a grande Santa Ceia, com uma vigília que terá também, cada culto à tarde, à noite, ao longo da semana. Senhor amado, que ninguém venha desprestigiar o líder da igreja, que é o Espírito de Deus, que ele é aquele que dá sempre a palavra final, é aquele que opera a mudança, é aquele que opera se der liberdade a ele. Enquanto fomos resistentes a ele, não romper os modelos naturais da raça adâmica, há uma dificuldade dele operar. Ó Deus amado, ó Deus querido, que todos esforcem para fazer totalmente esta ministração, para ver a mudança, para ver o milagre. Ó Pai, quantos ainda ficam com situações ainda meramente repetitivas, meramente humanas, compromissos que muitas vezes, ó Pai, não leva a nada, e muitas vezes valoriza o homem caído, em vez de ser dominado pelo Espírito de Deus. Ele que dá a palavra final, não é o bispo, não é o pastor, não é ninguém, é ele que vai rompendo os modelos, é ele que vai quebrando os sofismas, os pensamentos, as religiosidades, os compromissos que meramente são meras tradição, que em vez de agradar a Deus tem atrapalhado. Ó Deus amado, que teu Espírito torne cada vez mais majoritário nesta obra, Pai. Abençoa toda esta campanha ao longo desta semana, preparando para a grande Santa Ceia e despertando, desenvolvendo a natureza da ressurreição. Ó Espírito de Deus, operai grandissimamente sobre todos os fiéis, ó Pai. Confirma abundante vitória. Dependemos de Ti, Espírito Santo. Queremos comunhão contigo todo momento, todo instante. E não há nada, não há pessoa, não há entidade que possa impedir estar dominado pelo Teu Espírito. Nos ajuda, Pai, a viver na Tua dependência, e que se levante nesta obra cada vez mais fiéis, totalmente dominados pelo Espírito de Deus. Vida abundante para todos, ó Pai,